Bem-vindos a mais um programa Destaque, um programa produzido pela FGF TV e veiculado pelo Canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. O Destaque recebe a doutora Socorro França. Tudo bem, doutora? Tudo bem, minha filha. É um prazer, Steli, estar aqui com você. Prazer nosso em recebê-la. A doutora Socorro, ela é fundadora do DECOM Ceará, já exerceu por 5 vezes o cargo de Procuradora-Geral da Justiça, já foi professora, primeira titular da Assessoria Especial de Políticas Públicas sobre Drogas, e esse ano assumiu a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, CGD. Entre outras tantas funções que nós buscamos, mas fizemos um breve resumo. Doutora, eu gostaria que, antes da gente começar e adentrar as perguntas em relação à segurança e sobre a controladoria, que a senhora nos contasse um pouco sobre a sua trajetória na área da segurança. Veja bem, eu acho que falar de Ministério Público é falar de segurança. Eu estive no Ministério Público durante 46 anos. Aí você tem a ideia do que significa sonhar com um mundo melhor, sonhar com uma sociedade mais justa, mais livre, mais equilibrada. E, notadamente, ao seu tempo, nós demos a nossa contribuição, sem dúvida. E isso me credenciou para que me motivasse para outras missões. E outras missões vieram, eu considero cargo, eu não considero algo que não seja missão. Para mim, na hora que eu assumo qualquer atividade, para mim ali, eu estou sendo ungida, eu tenho que fazer as coisas conforme elas venham a tornar as pessoas mais livres. Quando eu digo livre, não é a liberdade que eu estou falando, é livre de pensar, é livre de agir, é livre de entender que nós não podemos ser únicos ou somente um no meio desse grande oceano que é a sociedade. Nós temos que estar sempre unidos em sociedade. Então, foi um trabalho longo, uma trajetória longa, observando determinados momentos. Eu sou do Ministério Público antes da Constituição de 88, era uma realidade diferente. Após a Constituição de 88, foi a formação de um Estado democrático de direito, onde a própria Constituição diz que o Ministério Público é o defensor do Estado democrático de direito. Foi na luta da afirmação de um Estado republicano. Enfim, foi uma trajetória, graças a Deus, de muita luta. Me recordo quando ninguém entendia que o humanismo é grande, digamos assim, é o nosso grande aliado hoje. A gente observar o lado humano das pessoas. A gente criou lá para trás o primeiro Conselho Estadual de Direitos Humanos. Eu tive a honra de presidir durante 3 anos e meio, mostrando que as coisas, elas são diferentes. Quando a gente fala de direitos humanos, todo mundo diz, é direito do bandido, não é. É o direito de assegurar a cada um o respeito à sua própria dignidade. Todo ser humano, seja ele quem for, tem direito à dignidade da sua pessoa, desde a própria vida até os próprios atos. Se eu sou uma idosa, eu tenho direito a usar da minha legislação, a minha preferencial. Se eu sou uma pessoa portadora de deficiência, também e assim por diante. Então, o que o mundo precisa, o que nós estamos precisando hoje é abrirmos nossa mente, a nossa consciência cívica, abrirmos o nosso coração para entendermos que nós temos que lutar pelo humanismo. Então, são aquelas pessoas que sempre lutei, continuo lutando, ainda estou na lide, lutando pelo humanismo. É isso que está faltando entre nós. O professor Paulo Bonavides, os alunos que estão me ouvindo agora, eu considero, já com 90 e poucos anos, professor Paulo, um dos maiores, se não do maior constitucionalista brasileiro vivo hoje, na atualidade. Esse homem, ele realmente engrandeceu não só o nosso país, mas a nossa cultura do que é efetivamente trabalharmos no Estado Democrático de Direito. E ele publicou com alguns mestrandos, há décadas atrás, uma obra onde ele falava das gerações. Ele falava como cuidar dos direitos civis. As pessoas não tinham nem certidão de nascimento há pouco tempo. Eu me recordo que eu fui ouvidora-geral, primeira ouvidora-geral do Estado, e controladora-geral do Estado, e naquela época a gente saiu com um caminhão da cidadania para tirar documento das pessoas que não se aposentavam, não estudavam, porque não tinham mais certidão de nascimento. Isso não faz muito tempo. Me recordo que durante um ano nós conseguimos chegar a quase 2 milhões de documentos.
No Muita próprio gente. caminhão, chamado Caminhão da Cidadania, que ainda está aí, a gente tirava o CPF, a folha corrida, a carteira de identidade, a certidão de nascimento. Então, isso é trabalhar pessoas. Então, o direito civil passou. Aí depois nós começamos a trabalhar os direitos fundamentais, que estão aí no artigo 5º da Constituição Federal, mostrando como é que você valoriza o ser humano através dos seus direitos fundamentais. Em seguida, a gente começou a trabalhar os direitos ambientais e, finalmente, os direitos sociais. Aí diz agora o grande mestre, professor Paulo Bonavides. Ele diz agora nós temos que trabalhar um outro ramo do direito. São os direitos humanos. De É a fato, né? humanidade que a gente está lidando. É o homem que está sendo enxotado da Síria que precisa ter guarida. É o homem que não tem, que vive na rua e que quer um abrigo. Então é isso que a gente tem que focar, que a humanidade está perdida, ela está solta, ela não sabe o que fazer, por falta de não se observar a questão do humanismo. Então a trajetória foi mais ou menos por aí. Nesse caminho, trabalhando Nesse em todas caminho. essas vertentes. Eu ia pautar mais na questão da segurança, mas eu vejo que com essa amplitude hoje que nós vivemos no século XXI, acho que isso diz respeito não só à segurança, mas essa visão que a gente tem do todo, desse controle que a gente controle entre aspas, que a gente consegue ter hoje da nossa social, do nosso dia a dia. Isso já existia antes, vamos voltar um pouquinho para a segurança, essa sensação de insegurança que nós temos hoje, isso já existia ou por conta das novas tecnologias e da mídia em si, a gente consegue ter mais contato e acredita que isso aumentou? Aumentou de fato ou já existia, é só agora que a gente percebeu? Muito bem pensado, Shirley. Parabéns pela sua pergunta. Primeiro eu quero dizer o seguinte, a questão de segurança pública eu já comecei a falar. Porque às vezes a gente diz segurança pública, a gente vê a questão policial. A questão policial é um item da segurança pública. Na realidade, ela envolve tudo. Ela envolve desde o bairro que está às escuras porque falta iluminação pública. Ela envolve a calçada que está quebrada. Ela envolve o lixo que está na rua. Ela envolve a falta da creche. Ela envolve a falta do ensino médio, do ensino fundamental. Ela envolve a falta do posto de saúde. Se dentro do teu bairro tu não conseguires exatamente todo esse aparato, ele vai favorecer a violência. Se você estudar a questão do planejamento urbanístico, você vai ver que ele é um grande ator na questão da segurança pública. Ele rasga as ruas nos bairros, ele faz movimentações, ele cria praças para a criançada, ele cria praças para a juventude, ele faz com que o bairro se movimente. Que ele não tenha só, eu me recordo quando eu estava nas drogas, não é usando a droga, quando eu estava trabalhando nas drogas, o que é que eu fazia? Eu percorri todos os municípios. Quando eu chegava no município, cadê a praça aqui para os jovens se reunirem? Só tinha mesa de bar. Então o jovem é inquieto, todos nós já fomos jovens, ele precisava sair de casa. Ele ia para onde? Para a praça. Na praça ele encontrava o quê? Uma mesa já esperando por ele, para ele tomar a cervejinha dele, que era o início exatamente de tudo isso. Daqui a pouco a alegria dele não ficava só na cerveja, daqui a pouco ele ia para outro tipo de droga e assim por diante. Então, o importante é a gente deixar ressaltado que a segurança pública envolve todos esses atores, até chegar à questão policial. Acontece que lá para trás existia muita hipocrisia, eu quero usar até essa expressão. A gente sabia que o nosso familiar ou que a pessoa que estava perto da gente usava droga, mas a gente escondia, era um segredo total. Vamos esconder. Então, vamos esconder isso aqui, vamos esconder isso ali. E nessa história, a gente foi guardando o lixo para debaixo do tapete. E nunca se abriu a boca para nada. E nós chegamos no momento atual que a gente tem que abrir a boca. A gente tem que chegar e dizer, olha, a sociedade está assim, está doente e a gente precisa resolver esse assunto. Como resolver? É exatamente tirando esse mistério. Há uns 2 anos atrás foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa pela Universidade Federal de São Paulo, foi até o professor Laranjeiras quem fez essa pesquisa, e ele chegou à seguinte conclusão: 46% dos jovens que foram às drogas foram por curiosidade, queria saber como era.
Porque papai nunca falou para mim, mamãe nunca falou, meu professor nunca falou, na escola particular não se podia falar, ninguém, porque se falasse é porque ali se usava droga. E aí as pessoas, por curiosidade, foram entrando. É nisso que a gente tem que começar a centrar as coisas. Aí veio a questão da violência. O que foi que surgiu? Nós temos hoje um conceito de sociedade totalmente diferenciado da sociedade quando eu nasci, lá décadas e décadas atrás. Por que é diferenciada? Porque hoje a nossa sociedade é extremamente consumista. Eu quero sempre aquilo que é do outro e aquilo que é melhor. Eu não posso ficar no iPhone 1 e eu tenho que chegar no iPhone 6. Eu não posso ficar num padrão de vida que eu estava, eu quero um padrão de vida que meu amigo tem, porque ele me disse que desse jeito eu poderia conseguir mais dinheiro. E assim por diante. As histórias são as mais variadas possíveis. É cotejado tudo isso pela ansiedade que a pessoa tem. Ele nasce num lar onde ele vê a mãe lá dentro trabalhando, ansiosa para ganhar mais, o pai ansioso para ganhar mais. É todo mundo ansioso para ganhar mais, para ter uma qualidade de vida melhor. É todo mundo em busca de ser o alvo do noticiário, dos acontecimentos. E isso foi provocando dentro da sociedade um outro lado, que foi o lado do ter. E no lado do ter, aí ele ficou completamente aberto. E como é que eu vou ter? Como é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar tentando fazer a lei do gesto, né? Eu quero sempre ter alguma coisa. Eu quero sempre me dar bem. Eu quero sempre estar do lado daquele que tem alguma coisa porque eu tenho que ter. Quando a gente vê que o mais importante é quando a gente envelhece, quando a gente chega no limiar, no limite da vida terrena, corpórea, a gente pode dizer, não deixei nada, mas deixei a honra do meu nome. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a ensinar para a meninada. Olha, eu fiquei muito triste uma vez, um promotor de justiça, há muitos anos atrás, ele mandou os alunos dele do ensino médio, o terceiro ano do nível médio, foi isso mesmo, fazer uma dissertação, o que eu quero ser. E quase toda a classe, digamos, 90% da classe, escreveu, eu quero ser fulano de tal, porque eu sou cartãozeiro, e eu quero ter um iate, eu quero ter um jet ski, eu quero ter uma lancha, eu quero ter um carro Hilux, eu quero ter isso, aquilo outro. A referência dele é daquele que saiu do município, foi, se deu bem, porque fez uma série de práticas ilícitas e voltou com dinheiro. Então é isso que a gente tem que começar a ver, debater com a sociedade, debater com a juventude. Você da universidade, por sinal, parabéns a essa universidade, que faz esse trabalho, que faz esse diagnóstico, é importantíssimo isso. Você, aluno que está me vendo, meu colega de amanhã, notadamente é necessário que a gente faça uma reflexão de qual é a melhor vida. É aquela que efetivamente do ter, é aquela do ser, daquela que se impõe pelo conhecimento, daquela que se impõe pelo caráter, daquela que se impõe pelo respeito. Olha, Tchely, nós estamos vivendo um momento em que todos os valores estão completamente invertidos. Aquilo que o Rui Barbosa disse, que a gente ia chegar no momento de ter vergonha de dizer que era honesto. Então, os valores estão todos confusos. E olhem, eu não estou falando isso porque eu seja sexagenária. Eu tenho uma visão lá na frente. Eu sou uma sexagenária, mas com uma visão de jovem. E tanto prova que eu estou aqui na lida ainda, estou lutando. Estou falando isso porque a gente tem que refletir os nossos valores, tem que refletir o nosso bem-estar, porque ele não pode ser passageiro. Enquanto eu estou na onda, é tudo muito bem. E se eu sair da onda, como é que eu vou ficar? Eu vou voltar dentro da minha casa, com uma família estraçalhada, com uma família cheia de conflitos. Qual é o nível de felicidade que eu vou tirar dali? Então, a questão da segurança pública, ela mudou exatamente em virtude de termos hoje uma sociedade comunista, uma sociedade que só faz mesmo a profecia do ter. Então, esse ter levou a essa violência, essa desarmonia muito grande que nós vivemos hoje. Essa mesma reflexão que hoje a senhora leva para a Controladoria Geral, esse mesmo trabalho, como é que a senhora desenvolve esse trabalho na Controladoria? Como é o trabalho na Controladoria? Eu me recordo, eu quero até contar uma historinha aqui, eu me recordo quando eu fui convidada para ir para a Controladoria Geral de Disciplina, eu fui perguntar para minha filha, que é promotora de justiça,
ela estava na rua dirigindo o carro, ela quase que bate no carro. Não vá, não vá. E, de repente, eu disse, por quê? Eu vou para servir. Não tenho mais nada para agregar em currículo, não tenho mais vaidade de ter cargo. Muito pelo contrário, eu quero servir. E estou lá e estou muito feliz com as pessoas que trabalham lá dentro. São pessoas sérias, pessoas honradas e que a gente faz um trabalho exatamente para dignificar a nossa segurança pública, o nosso policial. A controladoria, ela nasceu do desejo, do fruto do governo de Cid Gomes, ela nasceu da vontade de pegar todas as corregedorias, unir numa só, criar uma Secretaria de Estado para que a gente pudesse ali, então, criar um verdadeiro tribunal disciplinar. Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a PFOSSE e o Sistema Penitenciário, todos os problemas estão na Controladoria. Então, a gente foi criado uma emenda constitucional à Constituição do Estado, criando essa secretaria, dizendo que é independente, dizendo que ela é exclusivamente de controle externo, e logo depois veio a Lei Complementar número 98, que regulamentou tudo isso. Então, lá dentro, nós recebemos de forma presencial as denúncias contra essas instituições que eu acabei de citar, e recebemos através da Ouvidoria Geral do Estado, recebemos através do 190, recebemos através de cartas anônimas. Então, no momento que eu recebo uma denúncia contra um policial, ou através da própria imprensa, quando diz mataram um policial, então o policial matou alguém, a gente sempre vai em busca de coletar todos esses dados para iniciar o procedimento. Tudo se inicia através de uma investigação preliminar. Essa investigação preliminar não significa dizer que você está já respondendo o processo, muito pelo contrário, porque tem fuxicada de todo jeito. Aí a gente vai selecionando. Se a gente vê que procede, aí vai para uma sindicância. Dessa sindicância, aí a gente vê que a coisa é realmente verossímil. Aí a gente vai para um PAD, dependendo, se for Polícia Civil, se for agente penitenciário. Aí a gente vai para um PAD. Se não for a Polícia Civil, aí for a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiro, dependendo do caso, a gente vai para um PAD ou vai para um conselho de disciplina ou um conselho de justificação. De disciplina são para os praças, justificação são para os oficiais. E lá dentro, depois que passa pelas comissões, que são as varas, porque tem direito à defesa, nós somos muito intransigentes. Todos que ali chegam para responder qualquer processo têm direito à ampla defesa, aos recursos inerentes, os direitos fundamentais estão lá consubstanciados na nossa decisão. Então, depois de tudo isso, aí vai a decisão para o controlador. O controlador é que vai decidir. A comissão entendeu que aqui não procede, pede absolvição, então insuficiência de prova, ou pede a punição. A gente vai na lei substantiva da Polícia Militar, diz lá o seguinte, vai dar repreensão, vai dar custódia, vai dar expulsão, vai dar demissão. Aí a gente vai ver de acordo com a sanção, a gente vai aplicando. A mesma coisa para a Polícia Civil e assim por diante. Então, toda e qualquer que seja transgressão disciplinar dessas entidades passam. É um verdadeiro tribunal. Nós temos um conselho recursal, que dentro de 10 dias depois que você é intimado pessoalmente, hoje eu intimo pessoalmente cada pessoa que recebeu uma sanção, para que ela tenha 10 dias de prazo para entrar com recurso. Tem um conselho que pode avaliar a decisão do controlador. Enfim, a gente dá todos os motivos para que eles efetivamente possam se defender. Logo assim que a gente chegou lá, nós começamos a observar algumas decisões, uma delas uma instrução normativa da sindicância, que a primeira pessoa a ser ouvida era aquela pessoa que estava sendo, digamos, indiciado ali naquele momento. O Código de Processo Civil mudou isso, o Código de Processo Penal mudou. Certo. Numa sindicância, o último a ser ouvido terá que ser a pessoa que está sendo réu, digamos ali, não me réu, a expressão foi errada, está sendo indiciado ali, está sendo acusado. Aí, então, a gente teve que mudar isso através de uma instrução normativa. Mudamos uma série de conceitos para respeitar os direitos fundamentais do ser humano. Eu vejo nas suas palavras muito o papel da imprensa nas tomadas de decisões também. A imprensa, de fato, ela influencia muito no que hoje nós entendemos como sociedade?
Eu vou voltar lá para 1984, quando a gente iniciou no DECOM, e que eu me recordo que Nonato Albuquerque era assim, aquela mola mestra da gente, a gente era entrevistado todo dia, a gente tinha aquele momento do consumidor. 6 horas da manhã, estava Nonato e eu, a gente conversando no telefone, né? Para na rádio a gente mostrar tudo isso. E eu dizia, o papel da imprensa é fundamental na transmissão da informação e do conhecimento. Imagine você, se nós não tivéssemos conhecimento de nossos direitos, como seria sem imprensa? Vocês têm ideia, mais ou menos? Você tem ideia, mais ou menos, que você está conhecendo o que é a controladoria, se não tivesse aqui hoje, Shelley e eu batendo um papo aqui agora? Então, a informação, o conhecimento e outra coisa, o que gera liberdade é o conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você tem liberdade. Eu só acredito no homem livre, um homem que tem conhecimento. Para a gente terminar, eu acho muito interessante, estou achando muito interessante tudo que eu estou ouvindo, mas eu fico me perguntando o que motiva essa luta por essa mudança. Pois é, você está vendo, eu estou entusiasmada aqui, parece que eu estou começando agora. Então é exatamente a vontade que a gente tem dentro da gente. Deus já tocou no meu coração há muito tempo atrás. Então o que me motiva mesmo é saber que a gente não vem no mundo para brincar, nem para passear. Cada um de nós tem uma missão. Se Deus me permitiu que eu tivesse conhecimento, eu tenho que distribuir o conhecimento. Se Deus te permitiu ter o conhecimento, vá distribuir o conhecimento. Não fique só lamentando, não fique só apontando, não fique só reclamando. Vá viver. Viver é isso, é chegar aos 70 anos e estar aí como se fosse começar a vida agora. Então, o meu entusiasmo, qualquer que seja a missão, eu me recordo que dentro de 3 meses eu fui em todos os municípios de Fortaleza. E de carro. O que é que me levou a tudo isso? Era a vontade e o desejo de expandir em todos os municípios o que é que significa o uso da droga. É isso que a gente tem que fazer. E é o que a gente está fazendo hoje. Muitas das vezes eu pego um processo e que vejo que aquele policial faltou serviço, ele foi desidioso, ele fez algumas outras, teve alguns outros deslizes, eu vou ver lá, policial, coitado, é um alcoólatra. Então ele precisa de sanção? Não, ele precisa de tratamento. Então é isso que a gente está agora encaminhando, é que a gente está fazendo. Se eu tenho problemas, todos nós temos, nós somos humanos. Então é necessário que a gente tenha a dose exata para que a gente possa aplicar as sanções. Eu estou entusiasmada com esse novo ramo do direito, viu, aluno do direito? Estou entusiasmado. Antigamente o direito disciplinar era um apêndicezinho deste tamanho do direito administrativo. Hoje não, é um direito próprio, é um direito que se expandiu. Nós temos uma CGU, nós temos as CGS nos estados, nós temos as controladorias, que são as antigas corregedorias. Enfim, nós temos aí um grande campo para que a gente possa exercitar o direito disciplinar. Doutora Socorro França, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, que Deus te abençoe na tua caminhada. Vá em frente, que você vai informar muita gente. Agradeço pelos ensinamentos Obrigada. E pelo incentivo. Aqui termina mais um programa de destaque. Continue com a nossa programação no canal universitário, canal 14 da Multiplay e na nossa programação do YouTube.